Por mais de 4 décadas, quem empreende no Brasil sempre teve uma desculpa, né? Uma daquelas desculpas universais mantida sempre ali debaixo do braço, pronta para justificar qualquer perda de mercado. Aquela famosa carta na manga para quando a margem de lucro aperta. Exatamente. A culpa é sempre do imposto, o famoso custo Brasil. Mas, o que acontece quando o governo simplesmente tira essa desculpa da mesa? Nosso cenário muda completamente. A ineficiência da empresa fica totalmente exposta. Fica nua e crua para todo o mercado ver. E é justamente para esse choque de realidade que a gente vai olhar hoje. Nosso mergulho profundo de hoje vai destrinchar o impacto real, aquele impacto que dói no bolso, da reforma tributária brasileira nas empresas. E é um impacto que, olha, de forma muito silenciosa, está reescrevendo as regras de sobrevivência de praticamente todos os setores da nossa economia. Com certeza, e para guiar a nossa análise, a gente vai usar como base uma aula detalhadíssima ministrada pelo Vicente Sevilha. Para quem não conhece, ele é um contador com simplesmente 43 anos de experiência na área. É muita bagagem, né? Demais. Esse material dele foi transmitido pelo canal da Fortes Tecnologia, agora em março de 2026. E a nossa grande missão aqui hoje é desmistificar aquela ideia que, francamente, é muito perigosa. A ideia de que a reforma é só um problema para o departamento contábil resolver. Isso. A gente vai extrair dessa aula o que realmente importa para a estratégia dos negócios no longo prazo, porque não é só preencher papel. E o valor dessa fonte, sabe, está justamente aí. É traduzir o que está escrito lá no papel frio das novas leis para a operação do dia a dia. É a visão de quem abre planilha de fluxo de caixa e entende onde a teoria esbarra na prática dura do mercado. É a vida como ela é. E, olha, o motivo pelo qual quem nos escuta deve se importar com isso agora é muito simples. Seja alguém que é dono de um negócio, quem gerencia uma equipe de vendas, ou até alguém curioso sobre o futuro da economia. É uma questão de sobrevivência. Literalmente. Entender essa mudança é a diferença entre manter a competitividade ou ser engolido nos próximos anos. E o Sevilha traz uma anedota logo no começo que ilustra bem o tamanho da nossa espera. Ah, a história do antigo chefe dele, né? Essa mesmo. Há 43 anos, quando ele começou na contabilidade, o chefe dele já falava: não se preocupe, a reforma tributária vem aí. Caramba! 4 décadas de antecipação. É quase meia vida esperando. E a fonte levanta um ponto de contexto fundamental sobre toda essa espera, sabe? Qual ponto? É porque, num cenário ideal, de pura lógica econômica mesmo, essa mudança na arrecadação de impostos deveria ter vindo só depois de uma reforma administrativa. Ah, sim. O famoso enxugamento da máquina pública. Exato. O país deveria primeiro organizar a casa, né? Definir qual é o tamanho real do Estado, cortar ineficiências internas. E só depois de saber o quanto o Estado realmente custa é que faria sentido reformar a forma como a gente cobra os tributos para pagar essa conta. Seria o caminho lógico, mas a realidade brasileira a gente sabe como é. A reforma tributária chegou primeiro. Pois é, a máquina continua do mesmo tamanho, gigante, mas a forma de alimentá-la mudou. Certo. Então, vamos desempacotar isso por partes. Porque tem uma falsa sensação de segurança enorme pairando nos corredores das empresas hoje. A aula aponta que muitos negócios estão tratando essa reforma com um distanciamento que chega a ser preocupante, sabe? É aquela crença predominante de que o impacto vai ser sentido só lá na burocracia. É aquela frase clássica de reunião de diretoria: meu contador dá conta disso. E o palestrante classifica esse tipo de pensamento como perigosíssimo. E é perigoso mesmo. O perigo mora nessa transferência cega de responsabilidade. O Sevilha até faz questão de agradecer, em nome da classe contábil, a confiança de quem empreende. Os contadores vão, sem dúvida nenhuma, dar conta da parte matemática. Eles vão ajustar os sistemas, descobrir como emitir a nova nota fiscal, preencher as novas guias. Exatamente. Só que essa é a parte paramétrica da coisa toda. O que a reforma altera de verdade, na essência, é o ambiente de negócios. E aí, olha, o posicionamento de mercado, a precificação do produto, a análise da concorrência, isso não é tarefa da contabilidade. Não mesmo. Isso é tarefa da gestão.
Eu gosto de pensar que delegar a estratégia da reforma tributária só para a contabilidade é como pedir para o contagiros do painel dirigir o carro, Nossa, ótima analogia. né? O instrumento é excelente para medir a rotação do motor, avisar se a marcha está errada, mas ele não faz a menor ideia de qual é o destino final da viagem. Ou se tem um abismo logo ali na frente. O contagiros não toma decisões de sobrevivência. Quem segura o volante tem que ser a gestão. Com certeza. E para piorar esse cenário de delegação cega, a fonte alerta muito sobre como a informação está sendo consumida hoje em dia. Tem um risco imenso em basear a decisão de negócio em fragmento de informação. Ah, o exemplo dos aplicativos e das redes sociais. É muito visual isso. É muito. Pensa numa conversa rápida com um motorista de aplicativo que ouviu 10 segundos de uma notícia no rádio sobre aumento de impostos e pronto. Já cria uma teoria do apocalipse. Ou naqueles vídeos super curtos de rede social. O pessoal tenta explicar um sistema tributário complexo do Brasil em 60 segundos. Impossível, né? Esses formatos oferecem recortes superficiais. E aí, quando quem toma a decisão numa empresa pega esse recorte de 1 minuto e usa isso para ditar o planejamento do trimestre inteiro, é a receita para o desastre estratégico. A superficialidade gera pânico onde deveria haver cálculo, sabe? Um vídeo de TikTok não tem espaço para explicar o impacto estrutural numa cadeia de produção. Não tem mesmo. E se a gestão se basear só em manchete, a empresa vai reagir ao problema errado. Isso levanta uma questão importante aqui. Manda. Se o problema real não é a matemática lá da emissão da nota fiscal, qual é a grande ameaça estratégica de fato? Isso nos leva ao conceito que, sinceramente, vai virar o mercado de cabeça para baixo. É o que a fonte chama de neutralidade tributária, né? Exato. Em outras palavras, é o fim definitivo da desculpa tributária. Durante muito tempo, a complexidade extrema da nossa carga serviu como uma espécie de neblina. Uma neblina que mascarava as ineficiências internas das empresas. Perfeito! Quando o negócio perdia uma venda grande para um concorrente, a primeira reação da gestão quase nunca era questionar o próprio processo de produção. A reação imediata era assumir que o concorrente fez alguma mágica tributária. O famoso, eles acharam uma brecha na lei, ou conseguiram uma liminar secreta. Era muito confortável culpar o sistema. Tipo, eu não perdi a venda porque o meu produto é pior. Eu perdi porque o Brasil é complicado. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a neutralidade tributária vai arrancar essa neblina de vez. O Sevilha ilustra isso com um exemplo prático da venda de uma garrafa. Sim. O exemplo da garrafa de R$ 134. Isso. Imagine uma empresa que vende essa garrafa por exatos R$ 134,18. O concorrente vai lá e vende a mesmíssima garrafa por R$ 130. Hoje, a culpa dessa diferença de R$ 4,00 cai invariavelmente no imposto. Mas e no novo cenário? No novo cenário introduzido pela reforma, a mecânica da concorrência muda. Os preços dos produtos vão ser comparados e tratados no mercado sem os impostos embutidos. Espera aí. Então o imposto vai ser um elemento adicionado por fora. Verdade significa que o imposto não deve mais interferir na decisão de consumo ou criar uma competitividade artificial entre duas empresas do mesmo setor. Então, num futuro muito breve, perder o espaço no mercado vai ser um reflexo puro e simples de ineficiência interna. Mas aqui cabe uma pergunta meio dura. Será que o tecido empresarial brasileiro está preparado para essa exposição total? É uma excelente pergunta. Porque assim, se não dá mais para culpar a guia de imposto pela garrafa estar mais cara, o que sobra para a gestão justificar o fracasso? Sobra admitir que a fábrica tem custo operacional alto, que tem capacidade ociosa drenando o recurso. Sobra admitir que o marketing é ruim, que a logística é ultrapassada. Não tem mais sombra para se esconder. O nível de exigência sobre os gestores vai subir drasticamente, sabe? Vai ser brutal. Sim, a fonte é categórica ao afirmar que o ambiente tributário, a burocracia em si, vai ficar mais simples. Mas, em contrapartida, o ambiente de negócios vai se tornar muito mais complexo e competitivo. É aquela história. Quando o escudo do imposto cai, a única métrica de sobrevivência passa a ser a eficiência operacional bruta. A empresa que gastar menos energia para produzir a mesma garrafa é a que vai dominar o mercado. Exatamente. E para entender como essa neutralidade vai funcionar nas prateleiras e nas planilhas, a gente precisa dividir as cobranças em duas realidades diferentes.
E é aqui que o Sevilla introduz aquele conceito fascinante. O romantismo tributário? Esse mesmo. Em vez de focar em números de leis e siglas intermináveis, o foco tem que ser no mecanismo do dinheiro. A mudança legal atacou duas grandes frentes, né? Os impostos indiretos, que incidem sobre o consumo, e os diretos, que incidem sobre o lucro. Foi a Lei Complementar 214, de 2025, e a Lei Ordinária 15.270. Isso. Os impostos sobre consumo são aqueles que, historicamente, a gente sempre embutiu no preço do produto. O romantismo tributário é a visão de que, na teoria pura desse novo sistema, nenhuma empresa paga imposto indireto. Sério? Nenhuma. Nenhuma. Quem paga é exclusivamente o consumidor final. Vamos voltar naqueles números da garrafa para ilustrar isso bem. A garrafa custa R$ 134,18 para o cliente. Desses, R$ 70 representa o custo real de produção. A matéria-prima, energia elétrica. Certo. Outros R$ 30 são a margem de lucro que a empresa quer colocar no bolso. Chegamos a R$ 100. Os R$ 34,18 que sobram são apenas impostos indiretos, e a visão romântica diz que a empresa funciona só como um agente de arrecadação. Exato. Ela cobra os 134 do cliente, separa os 34 de imposto e repassa para o governo. O dinheiro do imposto apenas transita pela conta bancária da empresa. É a lógica de um imposto sobre valor agregado, o coração da reforma. A empresa não deveria encarar esses R$ 34 como um custo da operação dela, mas como um dinheiro do governo que ela está guardando por uns dias. Perfeito. Mas espera aí, vamos complicar isso um pouco, porque a gente sabe que na prática dura do fluxo de caixa, a história é bem diferente. O dinheiro pinga na conta hoje e daqui a alguns dias chega o boleto da guia para pagar. Quando quem é dono do negócio vê o saldo diminuir, a sensação física é de que aquele dinheiro era da empresa e está sendo roubado. Sim, a dor de ver o dinheiro sair é real. Como a gestão absorve essa visão romântica quando a corda do fluxo de caixa está sempre apertada no pescoço? Olha, o que é fascinante aqui é que a mudança precisa acontecer dentro da planilha de formação de preços. O mecanismo de como a gestão olha para a tela do computador tem que mudar. Mudar a mentalidade. Isso. Se a gestão continuar olhando para o imposto indireto como um custo que precisa ser exprimido para aumentar o lucro, vai precificar o produto de forma completamente errada nesse modelo neutro. Vai dar um tiro no pé. Com certeza. A linha do imposto indireto na planilha deve ser isolada mentalmente. A verdadeira dor de cabeça da empresa, o foco real da estratégia, deve ser voltado inteiramente para a segunda categoria. Os impostos diretos. Aqueles que incidem sobre o lucro. Exato. Esses sim saem do bolso da empresa. O imposto de renda e a contribuição social mordem diretamente aqueles R$ 30 de lucro que sobraram na mesa depois que a fábrica pagou tudo. É ali que a riqueza da empresa é tributada de verdade. E tem um mito gigantesco em torno disso para os pequenos negócios que a aula do Sevilla faz questão de derrubar. O mito do Simples Nacional. Sim. Muita empresa que opera no Simples Nacional acha que está blindada contra essa divisão entre imposto de consumo e imposto de lucro. Elas pagam uma guia única no fim do mês e pensam, essa mecânica aí não se aplica a mim. Uma ilusão muito perigosa. Demais. A realidade é que quem está no Simples paga absolutamente todos esses impostos. O impacto econômico e a corrosão da margem de lucro são idênticos. O dinheiro para pagar tanto o consumo quanto o lucro sai do mesmo jeito. A única diferença é que o Estado escondeu a divisão dentro de um código de barras só para facilitar o pagamento. É um facilitador burocrático, não financeiro. E ignorar a composição desse custo é navegar completamente às cegas. E já que o problema real mora nos impostos diretos, isso explica a origem daquele pânico gigantesco que tomou conta do mercado recentemente. O boato do aumento. Foi uma avalanche de manchetes, né? Todo mundo dizendo que o imposto de renda tinha sofrido um aumento brutal e repentino de 10%. Nossa! E quando o mercado escuta que o imposto sobre o lucro vai subir 10%, o desespero é imediato. É automático. A fonte dedica uma parte super importante para desarmar essa bomba. É um mal-entendido matemático gerado pela leitura superficial. É fundamental deixar esse mecanismo bem claro. As alíquotas gerais dos impostos sobre o lucro não sofreram nenhuma alteração.
A porcentagem final que o governo recolhe não subiu. 15% de IRPJ, 9% de CSLL e os 10% de adicional para quem passa de R$20 mil no mês. Tudo igual. Vamos com calma aqui, porque fazer matemática de cabeça em áudio é sempre um terreno meio escorregadio. Então, se as taxas base não mudaram, de onde surgiu o boato do aumento de 10%? A alteração ocorreu especificamente na base de cálculo e afeta um grupo muito específico em empresas no regime de lucro presumido que faturam mais de R$5 milhões por ano. Certo. A pegadinha está na diferença técnica entre adicionar 10 pontos percentuais e aplicar um aumento de 10% sobre uma base já existente. Exatamente. O governo determinou que a base de presunção sofreria um acréscimo de 10%. E como isso funciona na prática para quem está no mercado de serviços, por exemplo? Olha, hoje, no presumido, o governo assume que o lucro de uma prestadora de serviços equivale a 32% do faturamento. Essa é a base. Se a empresa fatura acima de 5 milhões, essa base de 32 tem que ser multiplicada por 1,10. Ou seja, um aumento de 10% em cima do número 32. Isso. O resultado desse cálculo adiciona só 3,2 à base original. Ah, então a nova base sobre a qual o imposto vai ser cobrado passa a ser 35,2%. Não é uma soma direta de 32 mais 10. Não, de forma alguma. Então, o que tudo isso significa? Dá um alívio imenso traduzir essa matemática, né? É muito fácil entender como a histeria coletiva acontece no WhatsApp. Alguém lê aumento de 10%, soma mentalmente aos 32 e acha que o governo vai presumir um lucro de assustadores 42%. E não é nada disso. O impacto financeiro existe, claro. A base subiu para 35,2, mas não é aquele cenário de terra arrasada que espalharam por aí. E o Sevilha oferece um direcionamento muito prático sobre como lidar com isso. Ah, é? Qual a orientação prática para quem foi afetado? Já existem advogados debatendo a constitucionalidade dessa medida. A dica de ouro é evite o instinto de entrar com processos judiciais individuais contra a Receita Federal. Isso gera um custo altíssimo com o advogado e uma exposição desnecessária para a empresa. Exato. O caminho inteligente é acionar sindicatos patronais e associações de classe. Eles têm o peso político para mover ações coletivas. Enquanto a justiça não decidir, a lei tem que ser cumprida, claro, mas a briga deve ser coletiva. Tem que blindar o fluxo de caixa dessas aventuras jurídicas individuais. Mas sabe de uma coisa? Esse aumento na base de presunção, mesmo não sendo o fim do mundo, obriga as empresas a encararem uma rotina que muitas odeiam. Fazer cálculo constante. Isso. Revisitar o modelo de negócio. Quem está no lucro presumido agora precisa botar na ponta do lápis se aquele modelo ainda faz sentido ou se chegou a hora de migrar para o regime de lucro real. E, nossa, falar lucro real no Brasil é como invocar um fantasma, né? É a grande lenda urbana da contabilidade. Todo mundo acha que é um monstro burocrático feito só para multinacional, porque exige um controle da operação que empresa menor não dá conta de ter. Só que o Sevilha destrói essa lenda urbana com um argumento impecável. Ele diz que não é o regime do lucro real que exige controle rigoroso. Não. E o que é, então? O que exige mapeamento de custos, inventário de estoque, identificar desperdício e ter margens claras é o simples fato de querer que a empresa sobreviva no longo prazo. A ironia é muito boa. Mas espera aí, vamos olhar para a realidade da maioria. Numa empresa de médio porte que mal tem fôlego no caixa para fechar a folha de pagamento. Exigir painéis de indicadores complexos do dia para a noite não é utopia de consultor? Não exige software milionário da noite para o dia, sabe? Exige abandonar a intuição como ferramenta de gestão. Ele usa a analogia do velocímetro, que responde bem isso. Como é essa analogia? Gerir uma empresa sem os dados que o lucro real exige é como dirigir um carro numa estrada escura onde o painel só mostra o velocímetro. Você sabe a velocidade, que seria o faturamento bruto. Certo. E o resto? O carro não tem marcador de combustível, não tem luz de temperatura, não indica a pressão do óleo. Nossa! É possível dirigir esse carro, claro, mas a viagem é um jogo de azar constante. A chance de ficar parado no meio do nada porque a gasolina acabou ou o motor fundir é quase certa. Exato.
Essa falta de caixa no fim do mês que você citou é justamente o motor fundindo porque ninguém olhou a temperatura antes. O painel de indicadores não é um luxo, é a ferramenta básica. Se a empresa acha o lucro real muito complexo, o modelo atual é baseado na emoção. A empresa já está operando às cegas. A ironia mais cruel de tudo isso é que, tentando fugir do sistema tributário, as empresas estão fugindo de gerir o próprio negócio direito. A era do improviso corporativo, daqueles puxadinhos, chegou ao fim. A reforma é uma reinicialização forçada do ambiente competitivo. A camuflagem gigantesca da complexidade tributária vai desaparecer de vez. E quando ela sumir, o que vai sobrar é eficiência bruta. A gestão de pessoas, o uso da tecnologia, a precificação correta. Quem usava o caos como escudo não vai mais ter onde se esconder. É um choque inevitável. Mas, por outro lado, para quem tem os dados nas mãos, o caminho vai ser mais limpo e previsível. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo, para quem está ouvindo a gente refletir até o nosso próximo encontro. Qual é a reflexão? Se, durante décadas, essa bagunça toda do sistema serviu como incubadora protegendo o empresa ineficiente só porque elas tinham um bom engenheiro fiscal, o que vai acontecer com o mercado no dia em que a única forma de vencer o concorrente for puramente sendo melhor do que ele na gestão? Será que estamos prestes a ver uma extinção em massa da mediocridade corporativa? Fica aí a reflexão. Fica a pergunta no ar. Até a próxima!